Pare tudo por um instante. Antes de cantar essa música novamente na igreja, você precisa saber de uma coisa que quase ninguém fala do púlpito. Não é sobre melodia, não é sobre emoção, é sobre o que você está declarando espiritualmente sem perceber. Muitos cristãos cantam essas palavras toda semana, mas se entendessem o significado real, talvez nunca mais cantassem da mesma forma, porque há canções que edificam e outras que, sem intenção, ensinam coisas que a Bíblia nunca disse. Se você já se emocionou cantando na igreja, fique até o final. Isso pode mudar completamente a forma como você louva a Deus a partir de hoje. Você sabia que nem tudo que cantamos em nome de Deus vem realmente de Deus? Há músicas que se tornaram populares em nossas igrejas, mas que carregam ensinos perigosos, disfarçados em melodias cativantes. Antes de cantar novamente, você precisa ver isto. Amados irmãos e irmãs, quantas vezes nos colocamos diante do altar com nossas vozes erguidas, cantando melodias que enchem os templos, mas cujas letras jamais pesamos em nossos corações? Quantas vezes repetimos palavras que soam belas aos ouvidos, mas que não encontram eco em nossa alma nem fundamento nas Escrituras? Esta é uma pergunta que precisa ressoar em cada um de nós hoje. Charles Spurgeon, aquele gigante da fé que Deus levantou no século XIX, costumava dizer que a adoração verdadeira não reside na beleza da melodia, mas na verdade que ela carrega e na sinceridade do coração que a oferece. Spurgeon pregava com veemência contra aquilo que ele chamava de adoração vazia, onde a forma supera a essência, onde o ritual ofusca a realidade da presença divina. Vivemos tempos em que as músicas invadem nossas igrejas como ondas, uma após a outra, muitas vezes sem que nos detenhamos para examinar o que realmente estamos declarando diante do Deus Todo-Poderoso. A palavra nos ensina em Colossenses 3:16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. Percebam, meus queridos, que o cântico deve brotar da palavra, não de emoções passageiras ou tendências musicais. Spurgeon nos alertava que a igreja precisa ter discernimento espiritual. Ele dizia que nem tudo que soa agradável aos ouvidos é aceitável diante do trono da graça. O grande pregador enfatizava que nossa adoração deve ser instruída pela verdade bíblica, não moldada pelos ventos de doutrinas que mudam conforme a estação. Quando erguemos nossas mãos e abrimos nossas bocas para cantar, estamos fazendo muito mais do que produzir sons harmoniosos. Estamos declarando verdades sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e sobre a natureza do relacionamento entre o Criador e a criatura. Cada palavra que cantamos é uma confissão de fé, uma proclamação pública daquilo que cremos. Por isso, a escolha do que cantamos não pode ser leviana. Há músicas que se tornaram populares em nossos dias que carregam ensinos perigosos, sutis como serpentes, disfarçados em melodias cativantes. Algumas colocam o homem no centro, quando Cristo deveria estar. Outras prometem bênçãos e prosperidades que a Bíblia nunca garantiu de forma incondicional. Há ainda aquelas que apresentam um Deus que serve aos nossos caprichos, ao invés do Deus soberano que governa todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Jesus nos advertiu em Mateus 15:8 e 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Que palavras solenes e penetrantes! Quantos de nós podemos estar nesta mesma situação, honrando a Deus com canções bonitas, mas com corações distantes da verdadeira reverência e obediência? O discernimento espiritual exige que examinemos não apenas as melodias, mas principalmente as mensagens. Precisamos perguntar: esta música exalta a Cristo ou exalta a mim mesmo? Esta canção ensina a verdade bíblica ou promove uma teologia distorcida? Este louvor me leva a adorar a Deus em espírito e em verdade, ou apenas mexe com minhas emoções temporariamente? Meus amados, não estou aqui para condenar a música na igreja. Deus nos criou como seres que se expressam através do canto, e a adoração musical é um presente precioso que Ele nos deu.
Mas este presente, como todos os outros, precisa ser usado com sabedoria e santidade. Spurgeon amava os hinos da fé, aqueles que traziam profunda teologia e verdade bíblica, embaladas em melodias que tocavam o coração. Precisamos retornar ao padrão bíblico de examinarmos todas as coisas e retermos o que é bom, como nos ensina 1 Tessalonicenses 5, 21. Isso inclui as músicas que cantamos em nossas congregações. Não podemos simplesmente seguir o que está na moda ou o que toca nos rádios gospel sem nenhum filtro espiritual. Peço que vocês façam este exercício. Da próxima vez que estiverem cantando na igreja, prestem atenção nas palavras. Perguntem-se se aquilo que estão declarando está alinhado com as Escrituras. Questionem se aquela mensagem edifica a fé ou alimenta o ego. Avaliem se aquele cântico glorifica verdadeiramente a Deus ou se apenas produz uma experiência emocional vazia. Se você tem sentido que sua vida espiritual precisa de restauração, que sua intimidade com Deus esvaziou-se ao longo do tempo, nós preparamos algo especial. Nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus pode ser um instrumento precioso nesta jornada de reaproximação com o Senhor. O link está no primeiro comentário fixado, e se esta mensagem tem tocado seu coração, não deixe de se inscrever no canal. Sua inscrição nos ajuda a levar esta palavra de discernimento e verdade a mais pessoas que precisam ouvir. Existe uma verdade que precisamos enfrentar com coragem e honestidade. Nem tudo que é cantado em nome de Deus vem realmente de Deus. Nem toda melodia que invoca o nome do Senhor carrega sua aprovação. Esta é uma realidade dura, mas necessária para quem deseja viver em santidade e verdade. Pensem comigo por um instante. Quando estamos reunidos como corpo de Cristo, nossa adoração coletiva forma uma declaração poderosa sobre aquilo que cremos. As palavras que saem de nossas bocas em uníssono sobem aos céus como incenso. Mas que tipo de incenso temos oferecido? Seria o incenso puro, preparado segundo a receita divina? Ou seria um incenso estranho, misturado com ingredientes que Deus nunca autorizou? A Escritura nos relata em Levítico 10 sobre Nadab e Abiú, filhos de Arão, que ofereceram fogo estranho perante o Senhor, fogo que ele não lhes ordenara. O resultado foi trágico. Deus não aceitou aquela adoração porque ela não seguia seus padrões. Que lição tremenda para nós hoje. Nossa adoração precisa ser conforme a vontade revelada de Deus, não conforme nossos gostos pessoais ou preferências culturais. Há músicas que proclamam que podemos determinar, decretar e exigir de Deus aquilo que desejamos. Que terrível inversão de papéis! Nós que somos pó e cinza, ousando comandar o Criador dos céus e da terra. Isaías 46, 9 e 10 nos lembra: Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Outras canções enfatizam tanto as bênçãos materiais, que acabam transformando o Evangelho em uma transação comercial. Deus passa a ser visto como um distribuidor de riquezas, e a fé torna-se um meio de alcançar prosperidade terrena. Mas onde está a cruz nestas mensagens? Onde está o chamado ao sacrifício, à renúncia, ao tomar a própria cruz e seguir a Jesus? O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses que ele aprendera a viver contente em toda e qualquer situação, tanto na fartura quanto na escassez. Ele dizia em Filipenses 3:8: Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Esta é a teologia que deveria permear nossos cânticos. Também encontramos músicas que apresentam um Jesus domesticado, um Salvador que existe apenas para nos fazer felizes e realizar nossos sonhos. Mas o Cristo das Escrituras é o Senhor glorioso, o Rei dos Reis, aquele diante de quem todo joelho se dobrará. Ele não veio principalmente para nos dar conforto temporal, mas para nos salvar da condenação eterna e nos reconciliar com o Pai.
Quando cantamos sobre um relacionamento com Deus baseado apenas em sentimentos, sem mencionar obediência, santidade e arrependimento, estamos construindo uma fé sobre areia movediça. Jesus foi claro em João 14,15: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O amor verdadeiro a Deus não é apenas emocional, é prático, manifesto em uma vida transformada. Irmãos e irmãs, precisamos recuperar o senso de reverência e temor quando nos aproximamos de Deus em adoração. Hebreus 12, 28 e 29 nos exorta: Por isso, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Nosso Deus é santo e nossa adoração deve refletir esta santidade. Quantas vezes cantamos sobre entregar tudo a Deus, mas nossas vidas permanecem inalteradas? Quantas vezes declaramos que Ele é Senhor, mas continuamos sendo senhores de nossas próprias vidas? A verdadeira adoração não termina quando a música acaba. Ela se estende para cada área de nossa existência. A questão não é apenas sobre escolher músicas teologicamente corretas, é sobre cultivar corações que desejam honrar a Deus em verdade. É sobre desenvolver discernimento espiritual para reconhecer o que é genuíno e o que é falsificado. É sobre valorizar a palavra de Deus acima de qualquer experiência emocional ou tendência passageira. Precisamos nos perguntar: estamos cantando para agradar a Deus ou para agradar a nós mesmos? Estamos buscando uma experiência espiritual autêntica ou apenas um momento de êxtase emocional? Nossa adoração está fundamentada na verdade revelada nas Escrituras ou em sentimentos subjetivos? A igreja primitiva se dedicava aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, como vemos em Atos 2, 42. Havia substância, profundidade e compromisso com a verdade. Não podemos nos contentar com menos do que isso em nossa geração. Que possamos ser como os bereanos, que examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Que tenhamos a coragem de questionar, de avaliar, de pesar tudo à luz da palavra de Deus. Nossa fé não pode ser cega. Ela precisa ser informada, instruída e alicerçada na revelação divina. Há um perigo sutil que precisa ser exposto à luz da verdade. A música pode se tornar um substituto para a presença real de Deus em nossas vidas. Podemos nos viciar na experiência emocional que certos cânticos produzem, confundindo a agitação dos sentimentos com o mover genuíno do Espírito Santo. Esta é uma armadilha na qual muitos têm caído sem perceber. Quando dependemos de uma atmosfera musical específica para sentirmos a presença de Deus, estamos trilhando um caminho perigoso. Deus não está limitado a acordes, ritmos ou melodias. Ele é soberano e se manifesta conforme sua vontade, não conforme nossa produção musical. A verdadeira comunhão com o Senhor acontece no secreto, no silêncio do quarto fechado, onde não há plateia nem performance. Jesus nos ensinou em Mateus 6,6: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. A intimidade verdadeira com Deus não precisa de holofotes, amplificadores ou multidões. Ela acontece no lugar secreto, onde somos apenas nós e Ele. Precisamos ser honestos e reconhecer que algumas músicas se tornaram ídolos em nossos corações. Há canções que adoramos mais do que adoramos ao próprio Deus. Ficamos irritados quando alguém questiona a letra ou a teologia de nossa música favorita, defendendo-a com mais fervor do que defenderíamos as próprias Escrituras. Isto é um sinal claro de que algo está errado em nosso coração. A adoração verdadeira exige sacrifício, não o sacrifício de animais, como no Antigo Testamento, mas o sacrifício de nosso ego, de nossas preferências, de nossa vontade própria. Romanos 12, 1 nos convoca: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar o corpo em sacrifício vivo significa render cada área de nossa vida ao senhorio de Cristo.
Muitas músicas modernas falam sobre vitória, conquista e domínio, mas esquecem de mencionar o caminho estreito e apertado que Jesus descreveu. Esquecem de falar sobre a necessidade de morrer para si mesmo diariamente. Esquecem de ensinar que o grão de trigo precisa cair na terra e morrer para produzir fruto. Apresentam um cristianismo sem cruz, sem sofrimento, sem renúncia. Mas a realidade bíblica é diferente. Paulo disse em 2 Timóteo 3,12: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não é uma possibilidade, é uma certeza. O discipulado genuíno custa algo. Custa nossa reputação, nosso conforto, às vezes até nossos relacionamentos. E nossas músicas precisam refletir esta verdade, não escondê-la sob um manto de positividade superficial. Há também o problema das músicas que promovem experiências místicas sem fundamento bíblico. Canções que falam de visões, revelações e encontros sobrenaturais que não encontram respaldo nas Escrituras. A Bíblia nos adverte em Colossenses 2:18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Cristo crucificado, ressurreto e glorificado, o pecador salvo pela graça mediante a fé, a Igreja como corpo de Cristo, chamada para viver em santidade e proclamar as boas novas. Estas são as verdades centrais que deveriam permear cada música que cantamos. Quando permitimos que músicas com teologia distorcida dominem nossos cultos, estamos, na verdade, ensinando doutrinas errôneas à congregação. As pessoas absorvem mais teologia através das músicas do que através dos sermões, porque a repetição e a melodia gravam as palavras profundamente em suas mentes. Por isso, a responsabilidade dos líderes ao escolher os cânticos é imensa. Imaginem um pastor que prega fielmente a palavra, mas permite que as músicas contradizam seu ensino. É como construir com uma mão e destruir com a outra. A mensagem do púlpito e a mensagem das canções precisam estar em harmonia, ambas fundamentadas na verdade das Escrituras. Também precisamos falar sobre as músicas que prometem cura, prosperidade e milagres de forma leviana, como se Deus fosse obrigado a atender nossos pedidos simplesmente porque cantamos com fervor. Deus é soberano e age conforme seu propósito eterno, não conforme nossas exigências musicais. Ele não deve nada a ninguém. Tudo o que recebemos dele é resultado de sua graça imerecida. Tiago 4:3 nos alerta: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Quantas orações e canções são motivadas por desejos egoístas ao invés de buscar genuinamente a glória de Deus? Quantas vezes cantamos pedindo bênçãos para nós mesmos, mas nos esquecemos de cantar sobre a santidade, a justiça e a soberania divina? A verdadeira adoração nos transforma. Ela nos leva a um encontro real com o Deus vivo, que muda nossa perspectiva, purifica nosso coração e renova nossa mente. Quando saímos de um momento de adoração genuína, não somos os mesmos. Fomos confrontados com a santidade de Deus e com nossa própria pecaminosidade, levando-nos ao arrependimento e à transformação. Que possamos ter a coragem de avaliar honestamente o que temos cantado. Que tenhamos a humildade de reconhecer quando erramos ao escolher músicas que não glorificam verdadeiramente a Deus. E que tenhamos a determinação de mudar, buscando sempre honrar ao Senhor em nossa adoração, tanto individual quanto coletiva. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao fim desta mensagem, mas não ao fim de nossa jornada de busca pela verdade. Agradeço profundamente por terem dedicado este tempo para ouvir esta palavra que creio ter vindo do coração de Deus. Que o Senhor use estas verdades para despertar em cada um de vocês um desejo renovado de adorá-lo em espírito e em verdade. Se esta mensagem tocou seu coração, peço que se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários como Deus tem falado com você. E não se esqueça, nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está disponível no link do primeiro comentário fixado. Pode ser o instrumento que você precisa neste momento.
Continue conosco nos próximos vídeos que aparecerão em sua tela. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida. Amém.